venceu o Cerro Porteño por 2-1. E es de mi agrado informarles que el Flusón está em octavos. Então bora falar sobre essa partida. Meu nome é Julissa, dominado pelo Flu. Com a vitória do Fluminense contra o Cerro Porteño na noite de ontem, o tricolor que hoje não está feliz, eu sinto informar, mas está vivendo errado. Porque o Fluminense não só se classificou para as oitavas de final da Libertadores, como também garantiu a liderança geral do Grupo A. Isso porque, ainda que o pior cenário aconteça e o Fluminense perca para o Alianza Lima na próxima rodada, nenhum dos outros adversários do grupo consegue nem ao menos chegar perto da pontuação que o Fluminense alcançou. Foi a melhor exibição de futebol de todos os tempos? Não, não foi. Mas esse time tem mostrado evoluções e talvez a que mais me agrade no momento é novamente ver um time com um espírito copeiro, talvez até mais do que o ano passado. O Fluminense ainda não fechou a fase de grupos desse ano, mas quando a gente olha para os resultados até aqui, dos jogos fora, o Fluminense empatou 2 e venceu 1, e dos jogos em casa, venceu os 2 jogos e tem ainda a possibilidade de vencer o terceiro enfrentando o adversário mais fraco da competição, que ainda não conseguiu vencer ninguém, em casa. Então, nos jogos que teve muita dificuldade de jogar, mesmo fora de casa, conseguiu segurar um empate. No jogo em que não estava conseguindo sair pro ataque, se defendeu até o final e quando teve oportunidade, fez um gol e tá aí com 11 pontos, liderando o grupo, com mais pontos até do que conseguiu ao final da fase de grupos do ano passado. E nesse jogo específico, o Fluminense teve que lidar com uma dificuldade ainda maior de escalação, tendo em vista o comprometimento do setor defensivo, já que tinha apenas 2 zagueiros de ofícios disponíveis para essa partida. E como se não fosse suficiente, o Marquinhos, que estava programado, escalado para o jogo, teve que ser mudado em cima da hora por conta de um trauma no pé. Então, pra quem não conseguiu assistir a partida ou não ficou tão ligado assim na escalação, o Fluminense entrou mais uma vez com um improviso, que foi o Martinelli na zaga ao lado do Antônio Carlos, né? O Diniz entrou com Fábio, Guga, Antônio Carlos, Martinelli, Marcelo, Alexander, Lima, Ganso, John Arias, Keno e Cano. E o Fluminense foi superior ao longo da partida, dá pra dizer que pelo cenário do grupo e até pela postura do Cerro Porteño em campo. Eles vieram pra cá pra tentar garantir o empate, quem sabe conseguir uma vitória num gol de contra-ataque, veio pra se defender, mas o Fluminense conseguiu lidar com essa defesa. O Fluminense fez bastante uso das laterais com o John Arias e Guga de um lado, Keno e Marcelo do outro. E uma das coisas que eu acho bem legal quando a gente vai analisar essa partida, olhando os dados, e aí eu vou usar aqui o SofaScore como base, o Fluminense finalizou 17 vezes no jogo, sendo que 9 dessas finalizações foram de dentro da área e 8 dessas finalizações foram de fora da área. E isso é bem bacana porque a gente vinha cobrando muito do Fluminense que muitas vezes o Flu demorava muito tempo tentando construir e rodando demais a bola ali no ataque e acabava sem finalizar. Dessa vez a gente vê um Fluminense que busca finalizar quando entra dentro da área, mas que quando tá fora também não perde essa bola, não perde essa oportunidade e tenta alcançar um gol de fora também, o que eu acho um aspecto de evolução desse time. E pra quem não entendeu o que eu falei sobre a questão psicológica desse time no último pós-jogo, eu acho que nessa partida em si ficou evidente. O Fluminense estava jogando melhor do que o Cerro Porteño, estava construindo oportunidades, chegou a ter um gol impedido, consegue o primeiro gol ali perto dos 14 minutos e assim, na sequência, leva um gol do Cerro Porteño. E é um gol que eu vi alegar em falha do Alexander, mas até do estádio dava pra perceber que teve uma falta em cima do Alexander. O camisa 26 do Cerro Porteño dá um carrinho no Alexander, tirando a bola do domínio dele. Nisso, os dois caem no chão, porém quando o Alexander vai tentar levantar, esse jogador puxa a camisa dele. O Alexander até tenta dar uma puxada no short dele pra conseguir, né, disputar ali, enfim, parar o cara, já que o cara não tava permitindo que ele levantasse. Mas enfim, não consegue, acaba caindo no chão e o gol sai da assistência desse jogador porque ele só consegue pegar a bola novamente após ter feito a falta no Alexander, não permitindo que ele conseguisse se levantar do chão. E ali a gente vê que o Fluminense sente um baque porque 10 minutos depois o Cerro Porteño consegue construir outra oportunidade e faz um gol, só que a jogada tinha impedimento, então o gol foi anulado. Mas ali parecia que mais uma vez o Fluminense não teria cabeça para administrar o fato de ter aberto o placar
e ter sofrido o empate, mas graças a Deus isso não acontece. E no segundo tempo, parece que o Fluminense volta mais ligado pro campo, porque não houve nenhuma alteração na escalação, volta o mesmo time. O Fluminense erra menos na marcação, o Guga vem mais pra jogo, a gente cria algumas oportunidades, até tem 2 furadas, assim, do Cano, né, que eram boas chances ali de gol. O time parece conversar melhor em campo, como eu falei pra vocês, o Fluminense estava usando muito as laterais, né, então a gente via ali o Ganso no meio, apenas quando ele estava muito próximo à área, quando ele não estava tão próximo à área assim, ele estava dando algum suporte em uma das 2 laterais do campo, produzindo essa mobilidade dentro do jogo. E aí numa assistência incrível do Guga no lance de falta, o Ganso consegue ali o segundo gol que, enfim, dá a nossa vitória. Com essa falta, o Fluminense passa a ter um jogador a mais em campo, e aí o Diniz começa a fazer algumas alterações, ele coloca o John Kennedy no lugar do Cano. Um pouco mais pra frente, entram Felipe Andrade e Renato Augusto para as saídas do Guga e do Ganso, e aí vale ressaltar, né, o Guga ali tava começando a sentir cãibra, muita cãibra, e para evitar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de problema na partida, o Diniz coloca o Felipe Andrade e joga o Martinelli, que estava fazendo uma boa partida na zaga, pra lateral. E mais pro final, o Isaac entra no lugar do Keno. O Flu até dá uma desligada um pouquinho ali naquela reta final da partida, daí dava uma preocupação porque a gente tinha um jogador a mais, mas o Cerro Porteño conseguiu ali armar alguns contra-ataques rápidos, mas enfim, não foi nada que comprometeu, nós conseguimos a vitória, saímos com classificação, enfim, assim é o que eu falei. Tricolor que não está feliz hoje, tá vivendo errado. E aí alguns jogadores que eu acho que vale destacar aqui a partida, né? O Martinelli, mesmo na zaga, fez uma boa partida, foi seguro, não comprometeu o Fluminense em nenhum momento, né? E atuou tanto na zaga como na lateral. O Antônio Carlos deu ali uns vacilos na marcação no início, mas conseguiu voltar mais seguro para jogo no segundo tempo. E eu acho isso interessante, né? É um jogador que eu mesmo bato bastante, confesso que não me passa muita segurança, mas a gente já vê ali, depois da partida dele contra o São Paulo e o segundo tempo que ele faz contra o Cerro Porteño, acho que alguma expectativa da gente ter um zagueiro mais seguro, ainda que seja no banco de reservas, mas passando mais segurança do que ele passava pra gente. Alexander e Arias, eu acho que fizeram uma boa partida, mas ainda um pouco abaixo do nível deles, assim, acho que eles realmente têm mais a apresentar, mas enfim, são jogadores que vale a gente mencionar aqui. O Keno, mais uma vez, mostrando que é importante como titular desse time. Pelo amor de Deus, Keno, não vá pro Cruzeiro, não se iluda com essas propostas, fique aqui com a gente. A gente quer você no nosso time, a gente precisa de você. O Marcelo, a gente até viu ele errando ali alguma coisinha básica, mas, pô, mais uma vez, assim, mandou um golaço. E não foi a única oportunidade que ele teve, tem até um lance que bate na cabeça do Cano e que se de repente não tivesse batido seria um outro gol do Marcelo, porque as bolas que ele manda ali na frente não tem jeito, são bolas com endereço marcado. E o Cano, assim, olha, difícil falar do Cano, porque apesar de estar ali na frente, tá sempre ali perto e à disposição para poder pegar a bola e mandar pro gol, mas vem perdendo chances que não são comuns dele perder, né? Isso tem ficado talvez um pouco comum nesses últimos jogos. Acho que talvez falte um gol assim com marca Cano mesmo, aquele golaço pra ele começar a se soltar mais, e acho que tá ficando... Parece que existe realmente, a gente tá visto mais uma vez talvez o Cano com muita pressão pra fazer um gol. Eu acho que quando esse gol sair assim, com um gol marca Cano mesmo, aquele golaço, gol difícil de fazer, talvez a gente consiga ver ele com mais segurança, né? Pra novamente retomar a artilharia. E assim, vou mencionar aqui o Lima também, porque é um jogador que a galera bate muito, né? Mas nesse jogo eu não lembro de nenhum lance que o Lima tenha comprometido qualquer coisa, e pelo contrário, eu lembro de lances em que ele foi pro ataque, foi com condições, lançou bola longa e, assim, proporcionou ali boas jogadas, sabe? E como é um cara que a gente bate muito, eu acho que vale a pena a gente ressaltar quando ele faz uma boa partida, porque muitas vezes a boa partida dele ninguém vê, né? Só vê se a bola entrar na rede. E um dos pontos que eu acho que também vale ressaltar nesse jogo, né? A gente tem visto o Fluminense com muitos problemas de desfalques, a gente tem visto uma galera, assim, criticando as invenções do Diniz dentro de campo. E olha que interessante, né? Eu tenho começado dando os créditos pra Alicia, do Fala Alicia. Ela tem canal aqui no YouTube com esse nome, e lá no Instagram Alicia, né? Antes da partida ela fez uma live no Instagram,
falando sobre essas situações de jogo, de como tá o clima entre torcida, as dificuldades do Fluminense. Mais uma vez a gente vê o Martinelli tendo que ir pra zaga, né? E aí é muito legal porque ela fala isso antes desse jogo e a fala se corrobora depois da partida, né? A gente viu o Martinelli na zaga, uma invenção que muitos criticavam e, como todas as invenções do Diniz, tem sido alvo dos protestos. E que, enfim, né, eu já falei, protestos são legítimos, né, mas eu acho que isso vale a reflexão, porque é muito fácil bater e muito difícil querer entender e querer olhar o que dá certo. Mas assim, o Fluminense foi pro jogo tendo apenas como zagueiros disponíveis para a partida Antônio Carlos e Felipe Andrade. E eu não vou fingir que eu não fui uma das pessoas que questionei esse nome. E o Felipe Andrade, que encantou muito a galera, mas encantou muito como volante, mas a galera tem uma pira que o Felipe Andrade é tipo, porra, vai arrasar em qualquer lugar que ele entrar no campo, porque a gente sempre se empolga, de fato, com garotos de Xerém, principalmente quando eles dão certo dentro de campo, né? Mas cometeu algumas falhas que passaram por ele nos últimos jogos, entregando gols importantes, que comprometeram o resultado do Fluminense. Alguns continuam apoiando, o que eu acho que tem que apoiar de fato. Outros têm criticado além da conta. Mas é o que eu acho que a gente tem que sim apoiar o Felipe Andrade, mas entender que ele não vai ser a solução pra tudo no Fluminense, já cheguei a mencionar aqui. Mas era um jogo que, pra você colocar ele pra essa partida, poderia se tornar um problema. Não porque ele não tenha qualidade, mas porque é um jogo de Libertadores, é um jogo importante, que vale classificação, que vem um momento em que torcida e clube não estão no melhor sintonia possível, então era um jogo que qualquer erro dele poderia gerar vaias da torcida, como teve torcedores que tentaram começar a vaiar, isso ainda muito no início do jogo, assim, não tinha acontecido nada demais ainda para aquilo, mas enfim, alguns torcedores sentiram vontade de vaiar, começaram a vaiar, até uma outra parte da torcida tentou abafar essas vaias, cantando e tal, para apoiar o time, porque realmente ainda era muito no início, ainda não tinha acontecido nada demais para colocar essa pressão tão grande dentro de campo. Mas se isso acontece, com certeza o Felipe Andrade, um garoto que vem errando, ele com certeza sentiu muito, então seria uma escolha arriscada, né, colocar ele como titular nessa partida. E aí o Diniz usa o Martinelli, que fez uma boa partida, não comprometeu em momento algum, então, assim, as pessoas vão só elogiar porque deu certo e tudo mais, e ainda que não tivesse dado certo, é uma coisa que a Alicia mencionou. Olha só como foi importante o Martinelli ter entrado em outros jogos, já ter tido essa experiência na zaga. Por quê? Porque agora no momento onde era necessário, onde você não tinha ali uma outra opção, ele conseguiu entrar e conseguiu dar conta do recado, né? E nunca é um jogo só, né? Um jogador, ele não vai entrar e fazer uma partida brilhante. Se trata de um processo, se trata de treino, se trata de experiência, se trata de ganhando oportunidades ou fazendo esse setor ao longo do tempo. E às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar. Mas se deu certo hoje, com certeza foi porque alguém olhou, alguém acreditou, alguém conversou com ele entendeu, assimilou e, enfim, vem treinando pra isso, né? Então, achei legal essa reflexão da Alicia e quis compartilhar aqui com vocês também. Então, vitória Fluminense por conta da paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, a nossa próxima partida vai ser apenas no meio da semana que vem, pela Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa, pra, enfim, garantir essa classificação que já tá muito bem encaminhada. Aproveitem que a gente ganhou, aproveitem que estamos classificados pra curtir bastante esse fim de semana. Ai, jura, mas tá... Ai, mas isso... Ai, mas aquilo... Olha só, gente, se vocês forem olhar só o lado ruim de todo jogo sempre, vocês não vão ser felizes nunca, tá? Nem torcendo pro Real Madrid, porque o Real Madrid também tem suas falhas, então assim... Iam tá aí reclamando que... Ah, nossa, fomos classificados pra final da Champions, mas... Ó, quase perdemos ali no final. Então assim, pelo amor de Deus, né, galera? Vamos olhar o lado bom também, ficar um pouco feliz, não torcer e torcer pro Fluminense e ver futebol vai ser sempre chato, tá? Por favor, né? Saudações tricolores, deixe seu like se você gostou, se não gostou deixa o dislike também, é isso, tá? Beijo, fui!